Oi, gente! Então, nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como é o meu livro Crespas e Cacheadas por dentro. Eu vou fazer isso por dois motivos. O primeiro deles é porque o layout dele foi escolhido muito cuidadosamente, com muitos detalhes, e eu quero mostrar pra vocês como é ele por dentro e tudo mais. E o segundo motivo é pra mostrar como é a estrutura dele mesmo. Então, quantos capítulos tem, o que você vai encontrar dentro do livro, como é que vai funcionar essa leitura. Assim, coisas simples, mas que podem ser decisivas na hora de uma pessoa comprar um livro, né? E eu acho que é uma ótima forma de você conhecer o conteúdo de um livro vendo ele diretamente, né? Então eu vou apresentar todos os capítulos pra vocês, as páginas, as divisórias e mostrar como tudo foi feito e como ele é por dentro. Bom, gente, vocês já devem ter visto a capa por aqui, né? Eu fiz uma capa e contracapa juntas, o que significa que elas se completam. Como vocês podem ver, é a figura de uma mulher, né, com o cabelo encaracolado e o cabelo se espalha, né, por toda a contracapa. Então, diferente da maioria dos livros que tem geralmente a sinopse, né, escrita atrás, eu escolhi fazer essa capa toda compridona. Além disso, ó, aqui na orelha da frente eu trago uma breve sinopse. Então eu acho que acabou dando certo, né? Ficou legal, tipo, a capa assim, dessa forma, já que temos a sinopse em outro lugar do livro. Outra coisa que não coube na capa, já que eu escolhi essa imagem, foi o subtítulo do livro, né? Então o nome dele é Crespas e Cacheadas, Histórias de Mulheres que Passaram pela Transição Capilar. Claramente não coube, né? Histórias de mulheres, mas logo temos aqui na primeira página o subtítulo. Então, gente, o livro começa normal, como qualquer outro livro, com dedicatória, sumário, primeiramente. E essas páginas já são bem trabalhadas com elementos. Vocês podem observar aqui no sumário, ó, essas curvinhas aqui, né, esses cachinhos. E é tudo feito com, tipo, pensado exatamente para os cabelos encaracolados, é muito, muito especial, né? Já que o livro é sobre isso, né? Também dentro dele, além desse preto no fundo de algumas páginas, eu trabalho também com a cor rosa. Como vocês podem ver, né, aqui no sumário, os numerinhos estão em rosa. Bom, gente, o livro ao todo é composto por 10 capítulos, sendo que o primeiro dele conta como uma introdução e o último como uma conclusão, assim, do tema. Todos os outros 8 capítulos são de histórias de mulheres mesmo, apenas o primeiro e o último não falam de histórias em si. Então essa é a estrutura do livro, gente. 10 capítulos e todos eles têm uma capa pra entrar. Como assim capa, né? O capítulo não começa do nada, eu escolhi trabalhar mesmo com as cores e os elementos. No caso aqui, o capítulo de introdução, uma página preta com os elementos de cachinho e o nome aqui em cima. Vamos falar sobre cachos, que é o primeiro capítulo. Depois disso, gente, o capítulo vai indo, vivendo sua vida normalmente. E aí, gente, logo no capítulo de introdução eu trago algumas aspas que foram importantes, né, enquanto eu escrevi esse livro. E aí eu escolhi destacar elas também, uma página preta, cor diferente e tal, tudo pra ficar bem combinandinho. Quando cada capítulo termina, a gente tem uma quebra de capítulo, que são mini histórias de transição capilar. Ó, aqui, acabou o capítulo. Aí temos novamente uma página preta aqui com uma coisa escrito em branco e aqui um textinho escrito em rosa. E o que é isso aqui? São as mini histórias. As mini histórias são histórias de mulheres que eu entrevistei também, mas não coloquei nos capítulos em si. Mas assim, eu não quis nem desperdiçar o conteúdo, nem deixar de mostrar pra todo mundo, né, tudo que eu ouvi. Então eu trouxe essas histórias como mini histórias. Eu acho que tá dando pra ver, mas enfim, aqui eu falo um pouco sobre a minha história, por exemplo, a portuguesa Camila e Stephen já enfrentam muitas fases, enfim, falo bem brevemente um parágrafo só sobre a história dessa mulher, e aqui em rosa são as aspas, né, delas. Então, gente, em 10 capítulos, sempre que acaba um capítulo tem essa quebra de capítulo. E de verdade, gente, eu gosto muito dessas quebras de capítulo. Sempre que termina o capítulo vem isso, é tipo um respiro, ao mesmo tempo que é um respiro, conta uma mini historinha, uma coisa breve, já muito direta, né? Tem as aspas das meninas bem diretas, enfim, e eu conto a história brevemente em um parágrafo. Eu acho que ficou bem legal pro esquema do livro. Além de que essa quebra de capítulo agrega no conteúdo, né? Você termina lendo o livro, na verdade, com 17 histórias de transição capilar, não apenas 8. Então, eu gosto bastante. Depois da quebra de capítulo, começa o capítulo em si. E aqui também tá outra parte muito especial do livro. Todos os capítulos se iniciam com uma aquarela
da personagem do capítulo. E aqui o título do capítulo, né? E sempre detalhes de cachinhos aqui embaixo. Ó, pra vocês verem mais de perto. No caso aqui, o capítulo 1 fala da Ilana, né? Essa é a Ilana. E aqui o título do capítulo dela e, enfim, o número do capítulo. Eu quis trazer uma visão mais artística pro livro, em vez da foto das meninas direto, então por isso eu escolhi trabalhar em aquarela e eu amo isso. Eu amo esse coloridinho que fica. Agora eu vou mostrar os capítulos por dentro. E os capítulos por dentro são muito simples, são simplesmente texto, não tem muitos detalhes. O que diferencia dentro dos capítulos é que eu trago aspas das personagens. Então, cada um dos capítulos inicia com uma aspas da personagem, aí tem o texto. Durante o texto eu trago aspas da personagem também, quando eu acho que cabe, né? E no fim do texto tem mais uma aspas. Então, ao mesmo tempo que você tá lendo o que eu escrevi como autora, você lê diretamente o que as mulheres falaram pra mim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o capítulo da Ilana, novamente. Começa aqui com uma aspas dela, tá um pouquinho maior, né, destacado, e aí, enfim, tem o texto. Depois você vai passando, né, e enfim, aqui, ó, mais texto, aspas de novo no meio. Aqui, o fim do capítulo, a última aspas dela, meu cabelo não é um fardo que eu carrego. Inclusive esse é o título do capítulo, né, porque foi uma frase muito impactante que ela falou. Então eu trabalho dessa maneira, texto e aspas, tudo misturado, mas de uma maneira harmônica, pra aproximar o leitor da personagem. A partir daqui, gente, é tudo bem igual. Quebra de capítulo, com outra mini história. Capítulo 2. E aí, entra textos e aspas e tudo mais que vocês já viram. Aí, gente, temos o último capítulo de história, né, que no caso é o da minha história, o último. E depois dele tem o capítulo de conclusão, que se chama Vamos Falar Sobre Escolhas. Então, esse aqui é o último capítulo. Livro normal e tal, quando ele termina, mais uma quebra de capítulo, porque eu enfiei em todo lugar que tava isso aqui. E aí o capítulo final de conclusão, que tem o mesmo layout do capítulo de introdução. Tudo bem parecido, ó. E é isso, esse é o capítulo final. Aqui no fundo temos um glossário. Sim, gente, o livro tem um glossário, porque eu uso alguns termos que nem todo mundo conhece, e também referências de outros termos, e aí todos esses termos estão numerados dentro do livro, com explicação no final do livro, porque alguns leitores podem ter necessidade de saber mais. Além de glossário, temos referências, como eu disse, esse livro tem algumas aspas dentro dele, né? E aqui no fundo também tem um detalhe que eu gosto muito. Tá focando, meninas? Focou. Grampinhos. Eles são muito fofos, né? E aí, gente, o livro termina. Aqui na orelha de trás temos eu. Então, gente, eu acho que agora que eu mostrei tudo, cada detalhezinho dá pra saber totalmente como ele funciona, né? O feedback que eu tenho das pessoas que já leram é que é uma leitura muito leve, muito rápida, e eu acho que a maioria das pessoas vai achar isso. Se você discorda, me diga. Mas é isso, eu acho importante mostrar para as pessoas como eu fiz ele, cada detalhe. Também para alguém que não sabe se quer comprar ou não, ver se realmente acha interessante e tudo mais. Eu particularmente sou apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. O foco são histórias de mulheres que passaram pela transição capilar. Então, mesmo tendo um capítulo de introdução e um de conclusão, é só para falar um pouco mais sobre o tema, né? Para não sair jogando histórias do nada. E quem quer ler para conhecer essas histórias, para se emocionar, para saber de momentos lindos da vida dessas mulheres, tenho certeza que vai gostar muito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o livro, podem me falar. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.